Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E precisamos sempre perguntar, né? Que conhecimento é esse que nos falta, que leva o povo à destruição, né? E lendo o Evangelho, Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é muito gratificante e importante sempre continuar, né, as perguntas, né? Vai libertar do que, né? A verdade nos liberta do que? Lendo as Escrituras, o Velho Testamento tem um tema predominante, que basicamente é o único tema, que é, né, de se evitar a idolatria, né? Então, a verdade vai nos libertar da idolatria. Moisés não só libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, né, da opressão do faraó, mas, né, com a sua doutrina, Moisés procura libertar o povo hebreu da idolatria, né? Porque uma vez sujeito à idolatria, o ser humano ele é uma presa fácil, né? E será escravizado de todas as maneiras possíveis, né? E aí passível da opressão, né? De quem impuser, né? Esses ídolos, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da idolatria. E verdade, precisamos sempre lembrar, né, do Evangelho de João 18, que quando Jesus foi questionado sobre o que seria verdade, né, Pilatos, momentos antes da crucificação, perguntou para Jesus o que seria verdade e Jesus não ousou responder, né, se silenciou. Num momento, né, que poderia livrá-lo da crucificação, né? Então, assim, não que Jesus não soubesse o que é verdade, Jesus é a própria testemunha da verdade, mas é que a verdade ela é incomunicável, né? Então, a melhor maneira de se ter contato com a verdade é da maneira que Jesus recomenda, né? Vigiar, orar. Vigiar é observar os acontecimentos, né? E orar é refletir sobre esses acontecimentos, né? Já estamos acostumados com o Evangelho também, que Jesus rejeita, né, as vãs repetições, né? Assim, orar, né, é diferente de prece, né? Então, e mesmo prece é diferente, né, de ficar repetindo várias vezes, né, as mesmas queixas, os mesmos pedidos, né? Porque Jesus também nos ensina que o Criador, nosso Pai, conhece as nossas necessidades antes, né, de pedirmos a Ele, né? Ele já conhece a nossa necessidade e Ele nos atende prontamente, né? Então, fazendo toda essa introdução, né, a gente precisa, né, ter um momento, né, de gratidão, que nós temos aí, né, várias necessidades, vários desafios, né, e os eleitos, né, eles abreviarão, né, e sempre abreviaram os dias de aflição e de dores, né. Então, nós herdamos, né, essa riqueza, né, da experiência dos nossos antepassados, né.
Então, desde que o ser humano, né, se despertou para a inteligência, né, veio várias pessoas, né, várias pessoas dotadas, né, do espírito de graça e verdade, né, veio criando soluções, né, desenvolvendo soluções, né, para que a nossa vida fosse mais agradável, né. Então, né, de todas as experiências que existem, né, nossos antepassados foram selecionando as mais agradáveis, repetindo as mais agradáveis, né, e evitando as experiências desagradáveis, né. E chegamos a esse estágio maravilhoso, né, que vivemos, né. Talvez não seja, né, assim, talvez não seja o ambiente que promova as experiências mais agradáveis para todos, né? Mas é um ambiente, né, que evitamos, né, de maneira geral, né, as coisas mais desagradáveis para todos, né? E aí, conforme o ser humano vai se emancipando, vai se libertando das idolatrias, né, menos sofrimento, né, vai se perpetuando, né? Então, essa é a grande dádiva do Evangelho, né? E então nós herdamos esse patrimônio maravilhoso que são as Escrituras, né? E assim, as Escrituras são um grande artesanato, né? E é um grande recipiente de informações, né? Então, nós sabemos que, né, por contribuições da Gestalt, né, então que nos lembra, né, nos adverte, né, de que precisamos pensar, né, perceber de maneira mais adequada, né, as coisas, né, que aquilo que chamamos de pensar, basicamente, ou é lembrar, ou é planejar, né. E aí nós temos aí as Escrituras como uma grande arca, né, de informações importantes, né. Bom, dessas narrativas que são guardadas, né, e dessa inteligência do ser humano, né, que é de compartilhar, né, as melhores experiências possíveis e nos advertir, né, dos erros mais frequentes, né, nós temos aí, né, a sabedoria de várias histórias, né, e apreciando, né, Jesus nos recomenda, né, a demonstrar o seu amor alimentando as ovelhas, né. E precisamos nos aproximar mais, né, dessa sentença, né. Se você me ama, alimente as minhas ovelhas, né. Bom, o primeiro pastor de ovelhas mencionado nas Escrituras, né, é em Gênesis, né, capítulo 4, né, o nosso querido Abel, né. Então, para a gente ter, né, para que a gente possa ter a ideia de quanto antigo é essa atividade, né, pastoril, né. Então, assim, Abel, né, que é um dos filhos de Adão e Eva, né, que é o primeiro casal, né, de humanos registrado, né. Então, assim, desde que o mundo é mundo, né, existe, né, a atividade de pastorear ovelhas. Agora, é interessante, né, que Abel,
é um pastor de ovelhas, né? E né, não poderia se pastorear, né? O rebanho não poderia ser de outros animais, né? E então precisamos ficar atentos ao que é ovelha, né? Por que esse animal é tão assim, é especial? Porque o produto da ovelha é a lã, né? E da lã, né, basicamente provém, né, todo o nosso vestuário, né? E a gente precisa entender, né, que a palavra é a roupa de uma ideia, né? E assim, não só a palavra é a roupa de uma ideia, mas como a ovelha, né, é o animal que oferece, né, o produto necessário para se confeccionar, né, essa roupa, né? Então nós temos aí uma alegoria, né, uma sobreposição de alegorias, né? E lembramos, né, dos pais de Abel, né, Adão e Eva. Eles descobriram, perceberam a própria nudez, né? Então, quando eles desobedeceram, né, a exigência de não se comer, né, o fruto, né, da árvore do bem e do mal, eles perceberam a própria nudez, né? E aí, então, assim, uma das primeiras preocupações, né, do ser humano é de cobrir a própria nudez, né? Então, assim, claro que essa nudez, ela também simboliza, né, a inocência do ser humano, né? Então, assim, mas é interessante a gente perceber que, né, esse pastor e ovelha já é um mínimo de civilização, né? É como se o ser humano não regredisse, né, mais do que esse ponto, né? Então, assim, já é um ser humano dotado de tecnologia, já é um ser humano dotado de inteligência, capaz de suprir muitas das suas necessidades, né? E assim, né? E a gente vê, né, que Abel, né, ele é protagonista do primeiro conflito, né, da humanidade, né, registrado, né. Então Abel não só é o primeiro pastor de ovelha mencionado, mas ele também é protagonista do primeiro conflito, também mencionado nas escrituras, né. E aí, o conflito de Abel com seu irmão, né, com relação à preferência da oferta, do sacrifício que foi oferecido a Deus, né? O conflito entre o pastor e um agricultor é que, né, água, que é o essencial para se criar ovelhas, né, e para irrigar a plantação, a água estará no mesmo lugar, né? A terra adjacente aos regatos, aos rios, né, que será a terra ideal, né, para produzir o pasto e para produzir a lavoura, é o mesmo território, né? Então, assim, né, o primeiro conflito é que a ovelha, né, e a agricultura vão ocupar o mesmo território, né? E a ovelha, né, a criação de ovelha prevalece, porque não só produz a carne como alimento, né, mas também vai produzir, né, a lã, que é essencial para confeccionar o vestuário, né. Então, gente, é isso, né? Precisamos aí compreender a alegoria, porque Jesus também disse: se você não compreender as coisas terrestres, dificilmente você irá compreender as coisas celestiais, né? Caros, que é isso para todos vocês, isso é graça e verdade.
a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai o universo, o dinamismo é mais elevada a honra, assim seja para o bem do nosso querido Brasil. Né? Estamos no ano 462 da deglutição do Bispo Sardinha, e que seu olhar, né, seja nítido como um girassol. Venha e veja.